Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as técnicas de coleta sanguínea, tanto de polpa digital, lóbulo de orelha, fossa cubital e dorso de mão. A coleta sanguínea, ela é o início do exame laboratorial e ela é crucial para que a gente tenha confiabilidade na liberação dos exames de laboratório, né? Então, a amostra, ela vai dependendo para que tipo de exame a gente vai usar, por exemplo, um tubo. Se for para hematologia, o sangue vai ter que ser colhido em tubo com EDTA. Se for para bioquímica, o sangue vai ser colhido sem anticoagulante. Se for para um exame de coagulação, o sangue vai ter que ser colhido com citrato de sódio. Se for para dosagem de glicose, o sangue tem que ser colhido com cloreto de sódio, né? Então, tudo começa já com a recepção do paciente. Então, na recepção, a gente precisa já ter a requisição do paciente e aí, logo de cara, você chama o paciente pelo nome. Você tem que chamar o nome completo do paciente e tem que ter muito cuidado, porque às vezes existem homônimos, né? Então, o que são os homônimos? O mesmo nome, várias pessoas podem ter igual. Então, Maria José da Silva. Então, pode ter Maria José da Silva várias vezes. Então, você precisa olhar Maria José da Silva e quando você chama, você olha Maria José da Silva e você confere com os documentos. Então, você confere o nome na requisição com o nome do paciente chamado, tá? Você vai observar quais exames estão sendo solicitados na requisição e vai preparar todo o material necessário para realizar toda a coleta da amostra de uma única vez. Por que isso é importante? Porque, às vezes, você chama o paciente para fazer a coleta e o grande problema qual é? Você não observa que tem, por exemplo, uma coleta de sangue com EDTA, mas também tem uma coleta de sangue sem anticoagulante. E aí você colhe, por exemplo, furando o paciente, colhe o sangue com EDTA e depois você percebe que tinha que ter colhido também sangue para bioquímica, que aí você colheria sem anticoagulante. E aí você tem que furar o paciente de novo. Então você tem que preparar o paciente para colher todo o sangue de uma vez só, tá? Então, você vai preparar o material do paciente, pondo o nome dele em todos os tubos e lâminas que vão ser usadas por ele no laboratório. Então, você vai colocar o nome do paciente sendo geralmente abreviado. Então, por exemplo, o meu nome é Hermeton Duarte do Nascimento, então é EDN. Então, você vai colocar EDN em todos os tubos, mas você também coloca o número de registro do paciente, então tem que ter muito cuidado. Aí você vai preparar o paciente para coleta e escolhe qual é o local mais adequado para coleta naquele paciente. Então, ele deve ser sentado confortavelmente na cadeira de coleta. Então, a cadeira de coleta, ela pode ser desses dois tipos que a gente tem na tela aqui. Ou é esse primeiro tipo aqui que a gente está vendo, que é aquela coleta que tem um braço, que é como se fosse um apoio único, que pode ser colocado tanto de um lado como do outro, um apoio único, esse aqui, ou esse tipo aqui, que é o segundo, e que você tem um braço de um lado ou o braço do outro, e você pode trocar o apoio de um lado para o outro. Ele não é tão prático, porque você tem que estar tirando de um lado e colocando do outro, tá? Bem, aí você vai colocar o paciente numa posição que seja confortável para ele. Então, você vai colocar a posição do braço do paciente, colocando esse braço numa linha reta do ombro ao punho. Então, se você observar aqui, ó, o ombro tem uma linha reta, o braço está na linha reta que vai do ombro até o punho, né? As veias ficam acessíveis, o paciente está confortável, o cotovelo não fica dobrado, né? E a palma da mão está para cima, tá? Aí a gente vai garrotear. O garrote está aqui, ó. Como é que é esse garrote? O garrote, ele deve ficar próximo ao local da punção. Geralmente, essa distância é entre 4 a 5 dedos acima do local, que vai ser aproximadamente de 10 centímetros. Esse garrote, ele não deve permanecer por mais do que 1 minuto, porque quando ele fica muito tempo, ele começa a fazer com que o local fique dolorido, ele vai começar a ficar edemaciado, então ele aumenta a pressão dentro do vaso. Então, quando ele aumenta a pressão, o vaso, a pressão dentro aumentando, os líquidos começam a extravasar para os tecidos. Quando o líquido dentro do vaso extravasa para o tecido, ele concentra os elementos dentro do vaso. Então, se ele concentra, quando a gente coleta, o hematócrito vai estar maior ali dentro, né? O tecido fica demasiado, então o paciente ele começa a sentir desconforto,
Então, existem algumas situações que a gente tem que evitar. E aí, qualquer coisa, a gente vai ter que retirar ou afrouxar após a venopunção. De todo jeito, vai ter que fazer isso, certo? E aí, a gente vai pedir para o paciente fechar a mão quando a gente garroteia, né? Garroteou, encontrou o vaso, né? A gente pede para o paciente fechar a mão, encontra o vaso. Como o material já está preparado, já limpa o local da punção e já faz a punção logo de cara. Quais são os vasos de escolha para o local da punção? Bem, a gente tem aqui os seguintes vasos. A gente tem a veia cefálica, ela fica distante da linha mediana do corpo, a veia cefálica. A gente tem a veia basílica, que ela fica mais próxima à linha mediana do corpo. E a gente tem a mediana cubital aqui, aqui no meio, tá? Então, a posição anatômica é esta que o paciente se encontra, né? Então, a cefálica, ela fica mais distante, a linha mediana. A basílica, ela se encontra mais próxima à linha mediana. E a mediana cubital é essa aqui no meio, né? Então, você vai escolher qual é a veia que você vai fazer a coleta. Então, você vai higienizar as mãos e vai escolher qual será a veia que você vai coletar. Você vai evitar a junção de vasos, que é aqui, ou aqui, tá? Evite. Porque na junção de vasos, se você erra a veia, vai ter maior sangramento, certo? Pede para o paciente abrir e fechar a mão. Ele já está garroteado, escolhe o vaso mais adequado para a punção e faz a punção, certo? Introduzindo a agulha naquele local. Você não deve selecionar a veia em um local no braço do lado de uma mastectomia. Por quê? Porque o local onde houve a mastectomia, geralmente, mastectomia é retirada de mama, né? Se for uma mulher, por exemplo. Então, onde houve mastectomia, esse lado, por exemplo, se a mastectomia foi desse lado, esse lado aqui teve retirada de nódulo linfático. Os nódulos linfáticos protegem essa região. Então, eu não vou coletar deste lado. Por quê? Porque como não tem nódulo linfático aqui, se eu introduzir durante a coleta uma bactéria na corrente sanguínea da paciente, por exemplo, essa bactéria não vai ser barrada pelos nódulos linfáticos e ela cai direto na circulação, tá? E a paciente pode ter uma sepse. Então, a gente evita esse tipo de situação. Se for uma mastectomia bilateral, eu evito os dois braços. Então, eu coleto na perna, por exemplo. Mas eu não coleto em artéria, eu coleto em veia, certo? Eu evito um local no braço onde o paciente foi submetido a uma infusão intravenosa, soro. Por quê? Porque aquele local, o sangue está diluído. Então, se o sangue está diluído naquele local, o hematócrito vai estar mais baixo. Então, vai me dar uma falsa ideia de que o paciente tem um hematócrito mais baixo. Então, vai me dar uma falsa ideia de que o paciente, por exemplo, tem uma anemia, né? A hemoglobina pode estar mais baixa, mas é um mais baixo provocado pela diluição, certo? Do soro. Eu não seleciono num local onde tem hematoma, edema, contusão. O hematoma é um local onde houve um sangramento, né? E aí o local está arroxeado. O edema é um local onde houve o extravasamento de líquido para o tecido, o local está inchado. A contusão é onde houve uma pancada, uma lesão física, né? E aí o local está dolorido, né? Então, esses locais a gente evita a punção, porque o hematoma já vai ficar dolorido, a contusão também. O edema tem um local de inchaço, então pode ter uma maior concentração de célula naquele sangue, naquele vaso. Então, vai me dar um falso aumento de hematócrito, de hemoconcentração, tá? Local com múltiplas funções também, porque vai me dar um local dolorido, o paciente já está sentindo dor, então eu evito coleta nesse local. Caso eu tenha dificuldade para coletar, eu posso tentar, por exemplo, uma bolsa com água quente de aproximadamente 20 minutos sobre o local e depois eu garroteio, porque a temperatura alta faz com que o vaso dilate, então aumenta
o diâmetro do vaso, então fica mais fácil de eu encontrar esse vaso. Ou em casos mais complicados, eu posso deitar o paciente com o braço acomodado ao lado do corpo, né? E depois eu garroteio o braço do paciente com o esfigmomanômetro, né? E eu, por 1 minuto aproximadamente, o esfigmomanômetro é aquele equipamento de medir a pressão, e aí depois de 1 minuto, mais ou menos, depois eu posso aumentar o diâmetro do vaso, fica mais fácil de eu encontrar o vaso depois. Ok. Então, como é que eu vou fazer? Vamos fazer agora com agulha e seringa. Depois a gente fala coletar vácuo. Então, encontrei o vaso, que pode ser ou a cefálica, ou a basílica ou a mediana cubital. Eu vou limpar o local com álcool isopropílico a 70%. Seguro firme o vaso acima e abaixo do local escolhido para a punção. Então, eu vou segurar o vaso assim, ó, como a foto, ó. Então, eu escolho o vaso, então eu prendo embaixo e prendo acima, né? E aí, eu segurando a agulha, a seringa com a agulha, eu seguro ela aqui assim, e aí eu simplesmente, eu venho e seguro a seringa com a agulha, e eu simplesmente, eu vou penetrar a pele com a agulha em um ângulo mínimo de 15 graus, né, perpendicular não, ao braço, um ângulo de 15 graus, ao braço com o bisel da agulha para cima. Lembre que o bisel, ele é assim, o corte do bisel é assim, né? Então, o bisel da agulha, ele tem 3 cortes. Um corte que é para fora, um corte que é para dentro e um corte que é aqui na ponta. Então, esses 3 cortes são diamantados. Então, ele é bem amolado, o bisel da agulha. E ele deve entrar assim, certo? Então, ele está entrando, aqui é a pele do paciente, ele vai entrar assim. Olha o ângulo mínimo são 15 graus. Eu posso aumentar, mas nunca menos de 15 graus, tá? Então, eu seguro a seringa, né, com um ângulo, que seja um ângulo bom para a introdução. Então, eu seguro esta seringa assim, e aí ela vai entrar neste ângulo, certo? Eu vou inserir a agulha suavemente para evitar o desconforto do paciente, mas suave não quer dizer lentamente. Suave é com delicadeza. Eu não vou enfiar bem devagarzinho, mas eu também não enfio com muita rapidez, tá? Tem que ser um meio termo, mas com delicadeza, tá? Assim que a agulha entra na veia, eu tiro o garrote. Eu tenho que lembrar que a partir do momento que eu estou segurando a agulha com esta mão, a seringa com esta mão, esta outra mão, ela é uma mão coringa, tá? Então, percebam que esta mão segurou o vaso, esta mão introduziu a agulha, esta mão solta o vaso e ela puxa o garrote, certo? Ela puxa o garrote e ela vem e puxa o êmbolo. Então, lembrem, esta minha mão, ela é minha mão coringa. Ela não fica por um acaso, solta, não. Ela faz tudo para mim. Esta daqui não mexe mais. Ela segura a agulha e ela não solta mais a seringa com a agulha, tá? Ela fica sempre aqui. E é interessante que a gente olhe que esta mão, ela está sempre segurando a seringa com a agulha, e eu posso, inclusive, abraçar o braço, ó, com o meu dedo, ó. Eu posso apoiar, dar suporte ao braço, certo? Nas aulas práticas, eu vou dar mais detalhe de como a gente pode fazer isso, certo? Bem, a partir do momento que a agulha entra no braço do paciente, entra na veia, eu vou puxando o êmbolo bem devagar para evitar a hemólise, né? E eu nunca removo a agulha antes de retirar o garrote. E quando a agulha entra, eu puxo o garrote e vou puxando o êmbolo, né? Depois que eu puxo, que o sangue entra na agulha, eu pego o algodão e passo em cima, porque eu já tinha limpado antes, né?
Bem, coloco o algodão estéril sobre o local da gaze, né? Puxei a agulha, né? Botei o algodão sobre o local, né? Peço para o paciente segurar o algodão, mas ele não vai dobrar o braço, porque se ele dobra o braço, o local tem uma abertura. Se ele dobra o braço, a pressão aumenta, o sangue vai sair por essa abertura, vai ficar roxo. Então, ele vai ficar com o braço esticado e ele vai segurar o algodão. E esta minha agulha aqui, ó, com a minha seringa, eu vou colocar no tubo, certo? E aí, não é aconselhável você ficar furando o tubo com a agulha. O ideal é que você tire esta agulha e verta o sangue dentro dos tubos. Só que também é um risco você tirar a agulha girando assim, ó. Então, o ideal é que você, na verdade, faça a coleta a vácuo, porque aí você não tem esse risco, porque você já faz transferindo o sangue diretamente para os tubos. Mas como você não fez isso, é melhor que você não toque na agulha. Então, o que é que você pode fazer? Aqui está a ponta da agulha, aqui está o tubo, certo? Pegando embaixo do tubo, você toca a agulha aqui no tubo e faz isso, ó, lá na ponta do tubo, certo? Porque ele fica distante do seu dedo. E aí você passa o sangue para dentro do tubo, certo? Distante do seu dedo, tá? E aí você vai misturando o sangue entrando no tubo com o anticoagulante que está dentro do tubo e vai passando para os outros tubos também, tá? Nunca você agita o tubo de uma única vez, certo? Que aí você provoca hemólise. Quando a gente vai fazer coleta a vácuo, é muito mais seguro. Por quê? Porque o sistema já é todo preparado para que você não toque em agulha e nada disso, então é muito mais seguro. Então, você tem, na verdade, um sistema que ele tem uma dupla agulha, uma de cada lado, que é essa que a gente está vendo aqui, ó. Então, você gira a agulha e puxa. E aí, quando você puxa, um lado da agulha sai, que é uma agulha de dupla entrada. Um lado dela tem uma proteção de borracha, que você já encaixa no suporte aqui, ó. E logo em seguida, você já achou, você já preparou tudo, né? Os tubos estão todos preparados, você achou a veia do paciente, você desencapa o outro lado que vai entrar na veia do paciente, que é isso que está acontecendo aqui, ó. E aí você segura firmemente o suporte, ele não tem êmbolo, e aí você introduz a agulha na veia do paciente. Quando você introduz a agulha na veia do paciente, com o bisel voltado para cima, sempre, o que é que você vai fazer? Você vai chegar com o tubo e vai introduzir o tubo dentro do suporte. Quando esse tubo ele entra aqui, percebam que tem uma agulha que vai daqui até aqui, ó. Só que essa parte de dentro do suporte, ela tem uma borracha protegendo. Só que quando o tubo entra aqui, ó, ele empurra a borracha e faz com que a agulha apareça para dentro do tubo. Como o tubo tem um vácuo, ele comunica o interior do tubo com o interior do vaso. O vácuo puxa o sangue que está dentro do vaso e aí esse sangue migra para dentro do tubo. Ó, assim, ó, gente. Fazendo com que o sangue migre para dentro do tubo, ó só. E aí ele enche o tubo. Essa é a ideia principal da coleta a vácuo. Comunica o sangue que está dentro do vaso para dentro do tubo que tem vácuo. Como tem um vácuo, o vácuo puxa o sangue. A pressão dentro do tubo é maior do que a pressão dentro do vaso. Então o sangue flui para dentro do tubo por causa do vácuo. Com isso, você pode tirar o tubo e colocar outro. E com isso, você vai enchendo quantos tubos você quiser, tá? Com ou sem anticoagulante nesse tubo. E você coleta quantos tubos você quiser, tá bom? E você vai homogeneizando os tubos, misturando o sangue com o anticoagulante, tá? Ao final, você põe um blood stop no local da coleta e libera o seu paciente.
Bem, continuando a coleta de fossa cubital, dessa vez em criança, é interessante que a gente comece a pensar que, diferente dos adultos, a coleta em fossa cubital de criança é muito parecida, na verdade é idêntica. A única diferença é que a criança pode se debater e tem que ser contida, né? E a maioria das crianças chora muito, e em caso de crianças rebeldes e ou de veias difíceis, há uma grande probabilidade de se ter que fazer mais de uma punção, ou a probabilidade de retorno para uma segunda coleta por necessidade técnica ou diagnóstica, principalmente por hemólise. Por quê? Porque o fato da criança se debater, né, há uma possibilidade de hemólise, então a gente pode precisar repetir, tá? Então, existem 3 técnicas de contenção de criança para a coleta, porque a técnica da coleta em si é a mesma do adulto, certo? Mas a contenção é que é diferente. A técnica de contenção existe para criança de até 2 anos de idade, entre 2 anos e até 6 anos de idade e acima de 6 anos de idade, tá? Então, até 2 anos de idade, a técnica é sempre o seguinte: você precisa sempre de 2 auxiliadores, duas pessoas que auxiliam. Então, para até 2 anos de idade, uma pessoa vai segurar o bebê, deita o bebê numa maca, né? Aí um vai segurar as pernas e a cabeça e o outro segura o braço, tá? Então vai ser o seguinte: é desaconselhável a presença do acompanhante, geralmente, porque como é um bebê de menos de 2 anos, geralmente o acompanhante sofre muito com coleta, porque a criança, como chora muito, geralmente o pai ou a mãe fica sofrendo com aquele momento, certo? Principalmente o pai sofre mais do que a mãe, tá? Então é desaconselhável. O auxiliar na cabeceira da maca, no mesmo lado que o coletador, segura o braço, tá? O outro, do outro lado, segura a cabeça e as pernas. E aí ele segura a cabeça, segura assim, botando aqui a cabeça da criança aqui, esse braço passa por sobre o tronco e o abdômen, e esse outro braço segura as pernas, tá? Para a criança não ficar batendo as pernas. O outro auxiliar do outro lado vai segurar o bracinho, esticando o braço, segurando aqui em cima e segurando o punho. E você vai coletar igual você coleta em adulto, certo? Com uma das mãos contém o braço da criança, segurando próximo ao pulso, e com a outra próximo ao garrote, apoiando o antebraço no peito ou ombro da criança, como eu tinha explicado. O coletador de frente para auxiliar faz a venopunção. Quando a criança é maior de 2 anos e menos de 6, aí uma pessoa senta, e geralmente pode ser o pai ou a mãe, senta, põe a criança no colo, virada de lado, olhando para o outro lado. Aí este braço segura as pernas e esse outro braço vai chegar aqui, vai pegar a cabeça da criança e ficar segurando ela olhando para lá. Porque vai fazer com que ela não veja a coleta, tá? E aí o outro auxiliar vai segurar o braço da criança que está passando por baixo do braço do pai ou da mãe, né, do acompanhante, e vai esticar para cá, segurando essa parte do braço e esticando o punho, certo? E você vai chegar e vai limpar e vai fazer a coleta igual você faz em adulto, certo? Então tá aqui, ó. Coloca a criança de lado no colo do acompanhante, ficando de lado para o coletador. Um dos braços da criança ficará abraçando o acompanhante e o outro posicionado para o coletador. Dessa forma, o acompanhante desviará a atenção da criança para si, segurando o rosto da criança com uma das mãos. O auxiliar ficará posicionado ao lado do coletador, onde com uma das mãos segurará o braço da criança próximo ao garrote e com a outra mão próximo ao pulso. O coletador de frente para a criança faz a venopunção, seguindo os mesmos passos utilizados para a punção em adulto. É super simples. E o outro é quando a criança é maior de 6 anos de idade, porque aí como é que vai ser feito? O acompanhante pega a criança e põe ela de frente para ela com as pernas abertas e os braços abertos, tá? Então a criança abraça o acompanhante com pés e mãos, certo? E aí, ó, a criança no colo do acompanhante, de frente para ele, com as pernas abertas e entrelaçadas ao seu corpo. O acompanhante estará abraçado à criança de costas ou de lado para o coletador. E um dos braços, ó, o braço da criança, ficará estendido na direção do coletador, tá vendo? O auxiliar do coletador, com uma das mãos, segurará o braço da criança próximo ao garrote e com a outra mão próximo ao pulso, esticando, ó, assim, ó. E aí o coletador, simples, de frente para a criança, faz a venopunção. Super simples, tá?
Só que o acompanhante tem que ter cuidado para que a cabeça da criança fique para lá, ó, e ele segure a cabeça da criança naquela direção, porque se a cabeça da criança estiver em direção ao peito do acompanhante, a criança, no desespero, pode morder o peito do acompanhante, certo? A coleta de dorso de mão, ela segue uma técnica diferente da coleta de fossa cubital. Quando a gente olha a coleta de dorso de mão, a gente logo de cara imagina dor, porque não é uma área de fácil acesso, né? E todo mundo que já recebeu soro no dorso da mão, quando foi para um hospital, já sentiu dor quando teve a coleta no dorso da mão. Então, quando a gente pensa em coleta de dorso de mão, a gente já imagina dor, porque é uma área muito sensível, né, com pouco tecido de sustentação. Então, quais são as veias que a gente usa quando a gente vai fazer uma coleta de dorso de mão, né? Essas duas veias marginais aqui, né? Ou a veia central, a veia do dorso, certo? Então, a veia do dorso, ó, essa veia do dorso, ela dói mais. Por que ela dói mais? Porque essa região do centro é uma região com menos tecido de sustentação do que as veias laterais, que são geralmente veias mais acolchoadas, né? Então, a gente deve dar uma preferência para as veias marginais, né? Do que essas veias, ó, elas estão em verde por causa disso. As veias marginais, elas são veias elas doem menos porque elas são mais acolchoadas, tem mais tecido gorduroso ao redor, então elas doem menos do que essas veias do dorso, aqui do meio, ó, aqui, ó. Essas aqui doem mais. Mas essas veias do meio são aquelas que dão mais apoio para fazer a coleta. Então, geralmente, são as que as pessoas vão mais. Então, por isso que a gente sente mais dor, certo? Como é que é feito essa coleta? Bem, a coleta é feita usando um butterfly, né? Que é esse suporte, que é uma agulha, né? Um suporte com a mangueirinha, e na ponta do suporte tem uma estrutura que se dobra e parece uma asa de borboleta, por isso que ele é chamado de butterfly, que butterfly do inglês significa borboleta. Mas pode ser feito também com seringa e agulha, só que o ruim é que ele não dá muito suporte para você poder fazer a punção, que é o que a gente está vendo aqui. A diferença é que o garroteamento do dorso da mão, ele é feito aqui, ó. Geralmente 3 a 4 dedos acima da dobra do punho, ok? Então, 3 a 4 dedos acima da dobra do punho, a gente garroteia, né? E quando vai garrotear, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nos homens. Eu vou falar isso, inclusive, na aula prática, né? O garroteamento do homem, tanto de fossa cubital como no dorso de mão, ele é um pouco mais chatinho, porque o homem tem pelo, mulher geralmente não tem. Algumas mulheres são mais peludas do que alguns homens, né? Mas esse pelo aqui é chato, porque o garrote ele prende, ele puxa os pelos e dói bastante, tá? Então, no homem, quando a gente vai garrotear nessa região, a gente deve geralmente puxar a camisa um pouco mais para baixo, para não pegar o pelo. No braço, aqui nessa região do punho, também é a mesma coisa. Geralmente, se o homem tiver a camisa comprida, dá certo, mas geralmente ele não está. E aí, o que acontece? Você garroteia e pede para o homem ficar abrindo e fechando a mão várias vezes, até que a veia começa a aparecer. Quando ela aparece, o primeiro passo que a gente tem que fazer é pedir para o paciente fechar o punho e dobrar o punho para baixo, certo? Quando esse punho dobra, aí a gente vai começar a procurar essa veia, né? O ideal é que a gente, com uma mão, a gente procura, com a outra a gente faz a pescagem da veia, certo? O ideal é que a gente use este polegar para puxar o vaso, certo? Aqui está esse vaso, eu vou mostrar o do dorso, apesar dele doer mais. Então, o ideal é que a gente pegue o vaso e puxe, certo? Aqui vai estar garroteado aqui em cima, então eu pego esse vaso e puxo ele para baixo, certo?
Por que eu puxo? Porque eu estico a pele. Quando eu estico a pele, eu evito que ela dobre quando a agulha entrar, certo? Para a agulha entrar no vaso, é interessante que eu dê apoio à minha mão. Eu estou aqui com o suporte, o butterfly, ele vai ficar na minha mão assim. Ó, eu vou segurar ele desse jeito. E vou dar um apoio assim, ó, gente. Ó, desse jeito, ó. Assim, ó. Como se eu quisesse segurar uma caneta, mas só a pontinha dela, ó, assim, ó. E aí, esse é o formato. Quando eu seguro, o butterfly, ele deve ficar em um ângulo de 90 graus, ó, com o meu dedo, tá vendo? Ó, um ângulo de 90 graus, tá? Com o punho assim, ó, dobrado, com o meu dorso de mão dobrado, eu apoio esse dedo aqui, eu passo o algodão, ele está garroteado, né? Passo o algodão uma única vez, eu não passo várias vezes o algodão, porque o algodão passado várias vezes ele suja, ao invés de ele limpar. E aí eu apoio na lateral essa mão, esse dedo aqui, ó, para me dar suporte. E aí eu venho aqui, ó, e eu introduzo pescando a aveia. Eu introduzo a agulha. Quando eu faço isso, automaticamente eu estou dando suporte à minha mão. Ó, olha que beleza. Essa mão aqui, ó, apoiada aqui em cima, ela tem suporte, tá? Quando a agulha entra, automaticamente a outra mão, que é coringa, ela fica livre para tirar o garrote. E ela já tirou o garrote. Tirou o garrote, eu automaticamente puxo o êmbolo. E eu vou mostrar como que a gente vai fazer para que o êmbolo ele fique aqui, ó. Ele vai ficar aqui no meu dedo, ó. Quando eu faço isso, que eu entro, esta mão aqui está com o êmbolo, eu posso puxar o êmbolo aqui, ó. Certo? Vou mostrar isso na aula prática, ok? Mas aí eu pesquei, eu introduzi a agulha, pescando, introduzi, com a outra mão puxei o êmbolo, puxei o êmbolo não, puxei o garrote, e aqui eu venho, puxo o êmbolo. Terminei, botei o algodão em cima, tirei a agulha, acabou a coleta, certo? De dorso de mão. A dorso de mão, a coleta é super simples. Percebam que aqui, ó, provavelmente, essa coleta está errada. Por quê? Porque esse ângulo não é de 90 graus, ó. Ele é maior do que 90 graus. E aí não há o movimento, o domínio do movimento do dedo. Quem tem que ter movimento do dedo, quem tem que ter movimento da agulha é o dedo. É o dedo que tem que movimentar, ó. É ele que tem que movimentar, ó. Se eu não tenho esse movimento de dedo, eu não domino a técnica, tá? Então, eu não posso deitar a agulha toda sobre a veia. Eu tenho que deixar a ponta entrar primeiro, para depois ela ir entrando assim, ó. Lembrando sempre que o bisel entra assim, né? Ele nunca entra para baixo, ele entra assim, tá? Aqui a gente tem uma ferramenta que é muito interessante, que é o infravermelho. Esse equipamento, ele serve para mapear onde tem vaso, certo? Ele pode ser usado para qualquer tipo de coleta. O vaso, o sangue está mais quente, o que é mais quente vai ficar mais escuro. E aí tudo que tá onde está passando o vaso aqui, ó, está mais escuro, facilita a gente encontrar o vaso, tá? Bem, existem alguns cuidados que a gente tem que ter após a coleta. Quais são? Os pacientes idosos ou em uso de anticoagulantes. A gente deve manter a pressão sobre o local da punção por 3 minutos ou até parar completamente o sangramento, certo? Não carregar peso imediatamente após a coleta, porque o músculo ele contrai, se ele contrai, ele pressiona o vaso, vai sangrar mais. Observar se não está usando relógio, pulseira ou mesmo vestimenta que possa estar garroteando o braço puncionado. Então, eu sou super forte, aí o meu braço, eu estou usando uma camisa super apertada, essa camisa super apertada vai funcionar como um garrote. Então, eu terminei de fazer a coleta, tiro o garrote, mas a minha camisa, que é muito apertada, funciona como um garrote. Então, o local da punção, que está um furinho, vai continuar como se fosse garroteado,
e aí a pressão dentro do vaso aumenta, vai ficar sangrando, ok? Não massagear o local da punção enquanto pressiona o local, porque enquanto você está massageando, você vai fazer com que o sangue queira sair por aquela região, que é onde tem um furinho, né? Tem uma lesão. Então, ficar massageando o local da punção vai fazer o sangue sair para o tecido. É o principal motivo de regiões arroxeadas após punção. Então, é muito comum você ver gente que faz a punção ficar massageando. Pode esperar que aquela região vai ficar roxa, tá? Algumas dificuldades que acontecem após a coleta. Por exemplo, uma punção, você não encontra a veia, então, ou a punção está muito profunda, ultrapassou a veia. A gente chama de transfixar. Transfixou a veia, ultrapassou a veia. Ou é superficial demais, não chegou na veia, né? Porque não há fluxo de sangue para dentro do tubo. Ou o bisel aderiu à parede interna do vaso. O bisel entrou e aderiu, né? Ou colabou a veia, certo? Quando a gente vai fazer coleta de sangue capilar, é importante que a gente pense de qual localidade a gente vai fazer. Então, por exemplo, a microcoleta é um processo para obtenção de sangue venoso ou periférico, né? Mas especialmente de pacientes pediátricos ou quando a gente quer fazer algum exame específico, né? Geralmente obtido através de tubo a vácuo convencional. Então, a gente pode usar a lanceta, por exemplo, para poder fazer uma coleta de sangue capilar. Então, essa coleta de sangue, a microcoleta de sangue capilar, ela geralmente é feita em lóbulo de orelha ou polpa digital, a ponta do dedo, certo? A gente vai friccionar a falange distal ou o calcanhar a ser funcionado no local da punção para estimular a vascularização, né? E fazer a antisepsia do local com algodão embebido em álcool etílico a 70%, secar o local da punção com a gás estéreo e selecionar a lanceta que a gente vai usar. Geralmente é isso que a gente faz. O lóbulo de orelha também é desse mesmo jeito, certo? Segura firmemente o bebê, se a gente está falando de bebê, né, de neonato, para evitar movimentos imprevistos e faz a coleta, né? A punção digital, a gente posiciona o dedo e introduz a lanceta de forma perpendicular na face lateral interna da falange. Isso é muito interessante porque é muito comum a gente ver pessoas fazendo coleta errada na ponta do dedo. Então, o ideal é a gente imaginar a coleta na lateral. Esse é o ideal da coleta. Tem gente fazendo aqui, ó. O ideal é aqui, ó, na região lateral do dedo. E essa que está na figura, eu já nem gosto. Por quê? Porque essa região de ponta de dedo dói tanto, né? Porque os nossos dedos, a região de ponta de dedo, evolutivamente, são regiões mais sensíveis, são usadas pela gente, evolutivamente, para sentir as coisas. Então, é uma região mais inervada, então é uma região que dói mais. Então, a gente não deve furar na ponta do dedo. A gente deve furar na lateral do dedo. E o indicador é o dedo mais sensível que nós temos no nosso corpo, porque evolutivamente é aquele que a gente mais usa para sentir as coisas. Então, numa punção digital, a gente não deve usar o indicador. A gente deve usar esses dois aqui, ó. Esse aqui é muito fino, esse aqui é muito sensível, então a gente usa esses dois, certo? Então, evolutivamente, a gente evita esses dois. Esse é muito fininho, esse é muito sensível. E a ponta dos dedos é a região do dedo mais sensível que a gente tem, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar qual é o dedo que a gente vai coletar esse sangue.
limpar a região, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer é... Olha só onde é que está o vermelho, onde a gente vai furar. Eu escolho mais o lateral, certo? Então, eu escolho esse dedo e eu não deixo o dedo assim. Eu pressiono esse dedo da seguinte forma, ó. É o dedo que eu vou furar, certo? Vou furar este dedo. Então, eu venho com esse outro dedo e empurro para lá, ó. Até que ele fique bem duro. Ele tem que ficar duro para poder a lanceta entrar. Se ele ficar assim, como está na foto, a lanceta vai ter dificuldade de entrar nesse dedo. E quanto mais dificuldade ela tem para entrar no dedo, mais dor o paciente sente, certo? Bem, depois que a lanceta entra e o sangue começa a fluir, aí você pode usar um capilar para utilizar esse sangue, né? Você pode usar esse tipo de capilar, que é com EDTA, né? Você vê que... Por que EDTA? Porque a tampinha é roxa, aqui dentro está suado, ó, a gente sabe que isso é EDTA. Então, esse tipo de capilar é sangue colhido com EDTA, então ele pode ser usado para hematócrito, ele pode ser usado para um monte de exames. E a gente pode, só usa para uma quantidade pequena de exame, tá? Porque não tem como você coletar muito sangue nele, certo? Então, você põe e aí, por capilaridade, ele suga o sangue para aqui para dentro. Ao final, você coloca uma gaze ou um algodão não molhado, com álcool ou com qualquer outra substância. Por quê? Porque esse molhado atrapalha a coagulação, certo? O paciente segura e acabou a coleta. No lóbulo da orelha é bem parecido. A diferença é que a gente põe o braço para cima, chega na orelha do paciente e dobra esse lóbulo, certo? A gente dobra o lóbulo da orelha, né? Quando dobra o lóbulo da orelha, a gente vai fazer uma dobra nesse lóbulo, né? Fazendo com que o lóbulo fique assim. Ó. Quando o lóbulo ficar dobrado, ele vai ficar duro. Essa região é limpa com álcool e a gente vai chegar com a lanceta junto e furar, tá? Limpa com álcool e seca com álcool, né? Vai secar com álcool. Depois que secar, introduz a lanceta e colhe o sangue que tiver de colher ou faz o exame que tiver de fazer, né? No calcanhar do recém-nascido é a mesma coisa. A função do calcanhar posiciona o calcanhar entre o polegar e o indicador, introduz a lanceta de forma perpendicular na face lateral interna ou externa do calcanhar, evitando a região central. Assim, ó, gente, ó. Aqui é o pezinho do bebê, então você escolhe essa região aqui, ó. Não essa região do meio, certo? Então, despreza a primeira gota, gotas coletadas em tubo capilar com EDTA, certo? Então, é uma coisa super simples, microcoleta de sangue venoso. A gente pode fazer também no microcapilar, ó. Aí usa o braço do bebê, pode também ser utilizando um butterfly, e aí vai introduzir no vaso do bebê, né? Antes de iniciar a punção, acopla o microtubo ao tubo carregador ou de transporte, introduz o funil através da tampa de borracha, né? Funciona a veia utilizando o butterfly, deixa que o sangue goteje para dentro do microtubo até completar o volume, certo? Tá? A gente está falando de sangue capilar, mas nesse caso não é capilar, mas é para um tubo de coleta capilar, ok? Remove o butterfly, inverte o microtubo, esse tubo é com a EDTA, né? E a coleta finaliza, ok? Então, as dúvidas a gente vai ver na aula presencial e lá a gente vai falar mais sobre coleta e vai fazer coleta, ok? Até a aula.